Oi, seja muito bem-vindo ao canal Notório Connect. Como eu havia dito para vocês, voltamos a fazer vídeos e eu voltei com essa temática de espiritualidade. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da morte, o que seria a morte dentro dessa visão espírita, né? E aí é o seguinte, o espiritismo, ele vai nos trazer vários esclarecimentos sobre a morte e vai nos ensinar que a vida, ela não termina ali no túmulo, né? Vai mostrar pra gente que a desencarnação, que é dessa forma, é esse o nome dado, no momento que a pessoa morre, no momento da morte, ela não é o fim. Então, quando a pessoa morre, dentro do espiritismo, a gente fala que ocorreu desencarne. Então, esse desencarne, ele não é o fim, ele é só o começo de uma nova realidade. Então, o que acontece, né? Muitas pessoas ficam se perguntando o que acontece no momento da morte, realmente existe vida após a morte, para onde que esse espírito vai e tudo mais, porque dentro da doutrina espírita, todos nós somos espíritos. Quem está em vida é um espírito encarnado e aquele que morreu é um espírito desencarnado. Então, dá a conhecer o que se passa no momento da morte. Esse fenômeno, até hoje, insondável, não mais tem mistérios. As menores particularidades dessa passagem tão temida são hoje conhecidas. Ora, como todo mundo morre, tal conhecimento interessa a todo mundo. Então, o que acontece após a morte? Dentro da doutrina espírita, nós acreditamos que após a morte, a alma volta a ser espírito e retorna ao mundo espiritual, ao plano espiritual, conservando a sua individualidade, graças ao perispírito. O corpo, quando a pessoa está encarnada, ela é formada da seguinte forma: é o corpo, o perispírito e o espírito. Depois eu trago isso com mais detalhes e trago um desenho para vocês entenderem um pouco melhor. Porque isso não é muito fácil de entender, né? Ainda mais quando a morte trata-se de alguém muito próximo, né? Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: isso é uma coisa que não é muito fácil de entender, principalmente quando a pessoa que desencarnou, morreu, é muito próxima a você, né? É um ente querido, um familiar muito próximo, um pai, uma mãe, um filho, uma filha e por aí vai. Então, munidos desse conhecimento, nós espíritas entendemos que a morte é o retorno à nossa verdadeira pátria, né? A nossa verdadeira natureza, que é espiritual. Aqui, nós estamos aqui para evoluirmos. Então, quando a gente deixa a Terra, né, que nos ajudou nesse momento de evolução e tudo mais, o que acontece? Esse desencarne, ele vai promover um reencontro com várias pessoas que nós conhecemos, os nossos avós, nossos familiares que já desencarnaram, vários conhecidos nossos que podem ser familiares ou não, né? Lá na espiritualidade. Então, na Revista Espírita, de fevereiro de 1865, no capítulo da apreensão da morte, observamos um questionamento interessante. Eu vou ler para vocês. Como é, pois, que entre os que creem na imortalidade da alma ainda se encontra tanto apego às coisas da terra e tão grande temor da morte? E temos a resposta. O temor da morte é efeito da sabedoria, da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. Ela é necessária enquanto o homem não for bastante esclarecido quanto às condições da vida futura, como contrapeso ao arrastamento que sem esse freio o levaria a deixar prematuramente a vida terrestre e a negligenciar o trabalho daqui, que deve servir para o seu próprio adiantamento. Ou seja, é bom que a pessoa tenha este medo da morte para que
que ela não atente contra a própria vida, né? Não tire a sua vida, porque isso atrapalharia esse processo de evolução dela aqui na Terra. À medida que o homem melhor compreende a vida futura, diminui o temor da morte, mas, ao mesmo tempo, melhor compreendendo a sua missão na Terra. Ele espera seu fim com mais calma, resignação e sem medo. A certeza da vida futura dá outro curso às suas ideias, aos seus ideais e outro objetivo a seus trabalhos. Então é isso, gente. Pois é, né? Nem sempre é fácil a gente encarar a morte, e mesmo que a gente saiba o que dela decorre, ainda é um assunto que nos causa bastante inquietação e temor. Mas quanto mais nós estudarmos e mais nós soubermos a respeito da morte, mais entenderemos que nada mais é do que uma passagem dessa vida para a nossa vida verdadeira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido um pouquinho a respeito dessa doutrina, que é muito bonita, que é a doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Curte, comenta e compartilha.